Queridos, hoje é a última mensagem da série Segredos Milenares para uma Vida Plena. Quantos aqui reconhecem que há uma bênção extraordinária sobre o povo judeu? É algo incrível isso, porque um povo que representa 0,2% da população do mundo, e no entanto, em todas as nações, eles estão na cabeça, na economia, na ciência, na medicina, nas artes. Há um favor de Deus especial para esse povo. Essa reflexão foi o que me motivou a fazer um estudo para tentar entender o que há de fato com esse povo, que eles têm algo diferente de qualquer outra nação. Eles estão absolutamente fora da curva. E depois de muita reflexão, de oração, eu cheguei à conclusão de que mais do que as promessas de Deus, existem elementos na cultura judaica que nada mais são do que elementos da Bíblia, das Escrituras, que garantem esse povo como um povo muito abençoado. Ao longo das semanas eu falei de diversos aspectos, mas hoje eu quero terminar esta série falando de espiritualidade. Nós vivemos num tempo hoje onde as pessoas são mais do que nunca materialistas. As pessoas acreditam no poder do dinheiro, da inteligência, da capacidade, dos talentos, dos dons. Acreditam nas oportunidades, no background que a pessoa foi criada, como instrumentos importantíssimos, imprescindíveis para alguém se dar bem na vida. Mas hoje eu quero dizer para você que ninguém é verdadeiramente bem-sucedido se não tiver uma vida espiritual plena. E esta é uma das qualidades de uma nação que nasceu debaixo da bênção e que recebe ainda o resíduo de todas essas bênçãos espirituais. Amém? Na Guerra dos 6 Dias, em 1967, havia 50 milhões de árabes circundando Israel. E a BBC de Londres já dizia que na praça principal de Tel Aviv, os judeus estavam se preparando para fazer um grande cemitério, porque a destruição da nação era iminente. O objetivo e o propósito dos inimigos eram literalmente obliterar, destruir, fazer com que Israel deixasse de existir como nação. Mas eles não foram os primeiros e não serão os últimos. Hitler já teve uma tentativa e fracassou. Por causa de um princípio. O Deus de Israel mantém as suas promessas. Eu quero dizer para você que se você quer ter uma vida plena, você precisa construir a sua vida em cima de princípios espirituais. E hoje eu quero falar de 2 princípios espirituais fundamentais para alguém ter uma vida plena. Em primeiro lugar, estar debaixo da bênção de Deus. E em segundo lugar, viver debaixo da paz. Olhe para a pessoa do teu lado e diga: hoje você vai aprender um pouco mais sobre o que é bênção, sobre o que é paz. A palavra bênção no hebraico é brachá, diga brachá. Essa é uma palavra muito ampla. Quando você chega no aeroporto de Tel Aviv, você vai ver escrito lá, Bruchim Habaim. Literalmente significa bem-vindos. Mas a raiz da palavra Bruchim Habaim significa sejam muito abençoados. A palavra bênção, ela é muito importante na Bíblia. Porque Deus deixou claro para o seu povo, o povo com quem Ele fez uma aliança,
de que a bênção faz diferença em todas as demandas da vida. Quantos aqui tem lutas na sua vida diária? Quem não tem, né? A gente até usa a expressão, a gente tem que matar um leão por dia, ou não é? Mas a bênção de Deus é algo extraordinário. Quando Moisés e o povo de Israel estavam lutando contra os amalequitas, Josué estava lá embaixo no campo guerreando, e Moisés com as mãos levantadas. Você conhece a Bíblia? Quando Moisés se cansava e a mão dele baixava, o que acontecia? Josué começava a perder a guerra. Quando ele levantava as mãos, Josué começava a ganhar a guerra. Então, Deus fez de maneira proposital para que o povo soubesse que ainda que eles estivessem engajados numa grande batalha, a vitória dependia muito mais de uma bênção espiritual do que propriamente das capacitações pessoais ou coletivas do exército de Israel. E foi mais ou menos o que aconteceu na Guerra dos 6 Dias. Porque o relato, agora recentemente, no ano de 2007, houve o jubileu, 50 anos da Guerra dos 6 Dias. Em 6 dias, meus queridos, Israel venceu todos os inimigos. Aí você vai dizer, não, mas eles tinham um poder bélico maior. Não, muito inferior. Hoje é muito maior, mas na época, o poder bélico dos israelenses era muito inferior. Mas acontece que os próprios árabes relataram de que eles não conseguiam entrar em comunicação porque as comunicações falhavam. O radar falhava, eles não conseguiam fazer absolutamente nada. E em 6 dias houve uma reviravolta, de maneira que Israel invadiu a península do Sinai, destruiu 400 aviões egípcios no chão, que nem decolaram. Dali eles partiram para as colinas de Golã, tomaram as colinas de Golã dos sírios e tomaram Jerusalém em 6 dias, por causa do favor de Deus. Olha para a pessoa do teu lado e diga, se a bênção de Deus estiver com você, o favor de Deus será sobrenatural, e você vai vencer todas as batalhas que você enfrentar. Amém? Você pode aplaudir o Senhor e dizer, eu creio. Eu quero mostrar para vocês 3 aspectos diferentes da palavra brachá, bênção. Antes de falar sobre esses 3 aspectos, eu quero dizer para vocês que é importante você entender que a língua hebraica não tem números, não tem os números arábicos, né? 1, 2, 3, como a gente tem. Especialmente naquela época, ou até hoje, se você lê um texto em hebraico, número 1 é a letra Aleph, número 2 é a letra Bet, número 3 é a letra Gimel, número 4, Dalet, 5, Re, 6, Vav, 7, Zain, daí por diante. Cada letra tem uma representação numérica. Então, a partir desse entendimento, surgiu a chamada doutrina da gamátria, ou gematria. Isso é tão claro na Bíblia que quando a gente lê o livro de Apocalipse e João está falando sobre o número do anticristo, ele diz, se alguém tem entendimento, calcule, porque o número da besta é 666. Na verdade, ele está falando de gematria. Porque o nome do anticristo terá um correspondente numérico. E vocês podem ter certeza que quando ele aparecer e a gente fizer as contas, vai dar 666. Então, para cada letra hebraica tem um correspondente. Por que eu estou dizendo isso? Porque os rabinos, olhando a raiz da palavra brachá, que é bênção, nós temos 3 letras. A primeira letra é a letra Bet. Letra Bet é número 2. A segunda letra é a letra Resh. Resh é número 200. E a terceira é Kaf, que é número 20. O rei não faz parte da raiz. Os rabinos dizem o seguinte, que esta é a única palavra no vocabulário hebraico em que cada letra tem um antecedente que vale metade dela. Por exemplo, o Beit vale 2, o Aleph, que é o que vem antes dele, vale 1. O Resh vale 200, o Kuf, que vem antes dele, vale 100. O Kaf vale 20, o Yud, que vem antes dele, vale 10. Vocês entenderam ou não?
Eles dizem que esse fenômeno aponta para o fato de que a bênção representa porção dobrada. Em outras palavras, ele diz o seguinte: se você tem talentos, capacidades, se você tem habilidades humanas e com elas você pode conquistar, vencer, progredir, desenvolver, com a bênção de Deus, isso é potencializado para 2. Amém? Diga para a pessoa do teu lado: você pode ser talentoso, mas a bênção de Deus vai te favorecer 2 vezes mais. Amém? Você pode dizer: eu creio. Quantos querem receber essa palavra e dizer amém? O segundo aspecto da palavra bênção, que é importante a gente saber, é que é uma palavra feminina. Por que feminina? E os rabinos vêm e dizem: porque a exemplo das mulheres, a bênção, ela é passada para as próximas gerações. Assim como a mulher no seu útero gera vida e gera uma próxima geração, e nós homens ficamos com inveja disso, porque são as mulheres que geram, sim ou não? A bênção é assim de Deus. Você crê nisso? Vocês querem ver? Deus fez uma aliança com o primeiro hebreu. Ele se chamava Abraão. E Deus falou: Abraão, eu abençoarei os que te abençoarem, e eu amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e todas as nações serão abençoadas em ti. Deus literalmente está dizendo: eu estou fazendo uma aliança com você, que envolve a palavra brahá, a palavra bênção, mas essa bênção não vai ficar na sua vida. Ela vai atravessar as gerações, vai atravessar os séculos, vai atravessar os milênios, e em você todas as nações da terra serão abençoadas. Querido, quando você crê em Jesus como seu Senhor, você é um filho de Abraão espiritualmente, e a bênção de Abraão chega até você. Olha para a pessoa do teu lado e diga: você foi criado para abençoar e não para amaldiçoar. Amém ou não? Então quero dizer algo para você: não declare sobre a sua família, sobre si mesmo, sobre os seus sonhos, sobre os seus projetos, sobre a sua vida profissional. Não declare coisas que sejam contrárias às promessas de Deus. Ainda que você esteja vivendo momentos muito difíceis, atrozes, que você olhe e não enxergue uma luz no fim do túnel, uma porta aberta, declare: a bênção de Deus está sobre a minha vida. E isso é o que o judeu faz. O judeu, desde pequeno, o garoto, ele recebe bênçãos. Quando ele tem 8 dias de vida, o rabino vai, bota a mão sobre a sua cabeça e o circuncida, e diz: você tem uma aliança com Deus vivo. Aos 13 anos, quando o menino chega naquela fase da puberdade, onde ele sai da infância para entrar na vida, no momento em que ele vai realmente se tornar um adulto, ele recebe uma bênção da comunidade. Ele lê a Torá, a palavra de Deus, e ele é abençoado. E a menina vai fazer, não o bar mitzvah, mas o bat bará, filha da bênção. E às vezes a gente vê os cristãos declarando para os seus filhos: você não faz nada direito, você é um desastrado, você não vai virar nada na vida. Querido, quebre essa palavra, abençoe os seus filhos, abençoe a sua casa, abençoe o seu lar, abençoe a comida. Judeu tem bênção para tudo, irmão. Vai comer o pão, ele tem a bênção do pão. A palavra de Deus diz que há poder nas palavras. A Bíblia diz que você não foi criado para amaldiçoar, mas para abençoar. Isto é um elemento cultural, mas que tem respostas profundamente impactantes na vida de uma nação inteira, que está debaixo desse decreto de bênção que Deus fez a Abraão. Então, em primeiro lugar, a bênção, ela é algo que traz uma potencialidade dobrada, uma capacidade dobrada. Em segundo lugar, ela tem o poder de gerar, de atravessar as gerações. Sim ou não?
Vocês se lembram que quando Eliseu ficou seguindo Elias porque ele queria ser abençoado, quando Elias sobe e deixa cair a capa, como que ele recebeu? Que porção ele recebeu? Dobrada. Elias fez 7 milagres. Sabe quantos milagres fez Eliseu? 14. O dobro. Diga para a pessoa ao teu lado: Deus tem o dobro das bênçãos para você hoje aqui. Então, quando os rabinos entendem a raiz das palavras, eles dizem o seguinte: eles perceberam que quando você muda a ordem das letras, você tem outras palavras, mas todas as vezes que você muda a ordem dessas 3 letras, que tem essa particularidade, essa idiosincrasia, sempre tem a ver com dobro. Se você mudar para Behor, diga Behor. Behor é primogênito. O primogênito tinha direito a que porção? Na herança? Dobrada. Nada é por acaso. A outra palavra, além de Behor, é o Rahav. Rahav significa literalmente cavalgar. E eles dizem, para alguém cavalgar, tem que ter ou o cavalo, ou a motocicleta, ou qualquer outra coisa. Diga porção dobrada. Diga para a pessoa do teu lado: quando a bênção de Deus vem para a tua vida, junta a tua habilidade com o Espírito Santo, e você vai conquistar o que sozinho jamais conquistaria. Você crê? Pode aplaudir o Senhor e dizer: eu creio. Lucas capítulo 6, versículo 38, Jesus nos ensina este princípio da ampliação da bênção. Dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que medirdes, vos medirão também. Toda contribuição que você dá para o mundo, toda bênção que você entrega para o mundo, seja o teu talento, o seu dom, a sua profissão, o carinho, o amor, uma palavra de encorajamento, vai trazer retorno para a tua vida. Dobrado, ampliado, multiplicado, generoso, transbordante. É isso que Deus está dizendo para você. Este é o princípio espiritual debaixo do qual você deve viver neste mundo. Porque murmurar, blasfemar, qualquer um pode fazer. Ou louvar a Deus quando as coisas estão dando certo, também qualquer um pode fazer. Mas a hora de você entregar o teu coração, a tua vida e o teu futuro, é na hora da luta. E dizer: Senhor, eu não enxergo a luz no fim do túnel, mas eu sei em quem eu tenho crido. E sei que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até o dia final. Amém ou não? Você crê que Deus vai te abençoar e declara isso na sua vida? Esta lei é um princípio espiritual que também você pode ver um paralelo no mundo físico. Quantos de vocês já ouviram falar das leis de conservação da matéria e da energia? Por exemplo, se eu começo a queimar uma vela, aquela cera, ela vai se tornar o quê? Fumaça, que ainda é matéria, mas vai ser convertida também em energia. Energia em forma de calor e em forma de luz. Nada se perde, tudo se transforma. Quando você declara bênçãos sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre o teu trabalho, estas palavras serão transformadas no mundo espiritual e trarão benefícios para o mundo físico. Diga para a pessoa ao teu lado: Deus quer que você aprenda a viver no princípio do abençoar e não do amaldiçoar. Amém? Aí talvez você vai dizer: pastor, mas é duro viver assim desse jeito numa cidade como São Paulo. Você levanta, já pega um indivíduo que te cruza, já te fecha e já te xinga e você entra na pilha. Quantas pessoas perdem a vida por nada? Abençoe, domine o seu ímpeto de agir na carne,
haja debaixo de princípios espirituais. E o princípio da bênção é assim. Diga assim: a bênção nunca morre. Diga: a bênção tem a ver com a continuidade. Diga: o conhecimento que eu partilho trará retorno para mim. Diga: a alegria que eu divido trará retorno para mim. Diga: o DNA que eu imprimo nos meus descendentes trará retorno para a minha vida. Esta é a bênção de Deus. Deus tem para você um instrumento para que você passe neste mundo, passe pela vida, não como um derrotado, mas como alguém que salta muralhas, que vence os desafios, por causa desse plus, né? Não é como as pessoas falam, um plus a mais. Não, plus a mais não existe, tá? Plus já é mais. Você passa pela vida com as suas habilidades, mas sobretudo com o favor, com a graça de Deus. Diga para a pessoa que está do seu lado: a graça de Deus está sobre a tua vida. Diga que você pode não saber, mas hoje você vai sair daqui desafiado a botar em prática esse princípio, para ser mais do que vencedor, amém? Romanos capítulo 12, versículo 14 diz: abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Está me entendendo, meu querido? Não xingue ninguém, não pragueje, não murmure, não faça declarações das quais você vai se arrepender depois. Seja um instrumento de bênção. Toda bênção vai trazer um retorno. Mas eu falei de 3 aspectos. O primeiro é que a bênção tem a ver com o dobro. Segundo, é que a bênção é feminina e, portanto, ela gera vida que se perpetua através das gerações. Mas em terceiro lugar, a palavra brahá, de bênção, tem a mesma raiz da palavra berer, que é joelho. Diga: joelho. Joelho é o tipo da coisa que não é importante, né? Até o momento que você sente que ele existe. Geralmente quando você começa a ficar velho. Quando a pessoa começa com desculpa: eu estou com um problema no joelho. É DNA, meu irmão, é DNA antigo. Não é? Quando você é jovem, você não tem problema. Pergunta se tem algum jovem aí de 25 anos com problema no joelho. Só se estourou o menisco porque é atleta, alguma coisa assim. Mas normalmente isso começa a dar depois de uma certa idade. Mas para que serve o joelho? Por que o joelho tem a ver com a bênção? É a mesma raiz. O joelho faz 3 coisas. Primeiro, ele te leva ao chão. Você aproxima do chão, flexionando o seu joelho. Sim ou não? O joelho te permite correr. E o joelho te permite saltar. E aqui tem um princípio muito interessante do que é a bênção. A palavra de Deus diz que os humildes serão exaltados e os soberbos serão humilhados. Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Graça é uma palavra maravilhosa. Graça significa o seguinte: tem 3 tipos de tratamento que Deus pode ter com alguém. O primeiro é a justiça. Você ser tratado com justiça é o seguinte: fez uma coisa errada, vai ser punido. Alguém aqui quer ser tratado com justiça? Misericórdia. Justiça fica para Jesus. Segundo é misericórdia. A misericórdia é quando Deus deixa de te dar o que você merece. Você merece o juízo, mas Ele fala: tadinho dele, eu não vou dar o juízo, eu vou deixar de dar o juízo. E o terceiro é a graça, que é o superior de todos. É quando Deus te dá o que você não merece. A Bíblia diz que Deus dá graça ao humilde. Querido, sabe o que a Bíblia está nos ensinando? Que até Deus não suporta olhos altivos. Eu brinquei aqui nos outros cultos e falei: você vê nos atletas brasileiros, tem atletas que são, vou citar 2, que são os 2 da atualidade: o Messi e o Cristiano Ronaldo. Para quem você torce para ganhar a bola de ouro? Fala alto. Messi, por quê? E olha que ele é argentino, hein? A gente torce para o Messi porque ele é humilde.
Já o Cristiano Ronaldo é aquela marra. Ninguém suporta o cara. Faz um gol, você torce contra. Se você estiver jogando contra o Corinthians, eu sou corintiano desde criancinha. E olha que eu sou palmeirense. É duro para o palmeirense torcer para o Corinthians. Nem Deus suporta o soberbo. O caminho da bênção é o caminho da humildade. Você está me entendendo? Por isso que a Bíblia diz que a bênção tem a ver com o joelho, porque o joelho nos leva a nos prostrar. A palavra de Deus lá em Hebreus capítulo 7, versículo 7 diz assim: evidentemente, é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Olha que Paulo está dizendo, ele fala, é claro, isso ninguém tem dúvida disso. Quem abençoa quem? O maior abençoa o menor, sim ou não? Então você quer ser abençoado? Quantos querem ser abençoados aqui? Qual é a sua atitude? Deus, o Senhor é grande, eu sou pequenininho. Quando você entra na presença de Deus, Senhor, eu não mereço, eu sou tão pequeno, mas eu preciso da tua ajuda. Deus olha para você e diz, é humilde, vou te exaltar. E é óbvio que as pessoas agem com soberba, como resposta muitas vezes, né? As próprias agruras da vida, as dificuldades. As pessoas reagem de maneiras diferentes. Tem gente que toma muita pancada da vida, fica mais humildezinho. Tem gente não, que levanta a cabeça e fala, vocês vão me bater, eu vou bater também. Só que as pessoas acabam desenvolvendo um sistema de vida, que ao invés de abrir portas para bênçãos, fecha portas. Querido, seja humilde no que você faz. Você pode ser muito bom no que você faz. Deixa que os outros digam isso. Não diga isso de si mesmo. Seja humilde com as pessoas que estão acima de você, seja humilde com as que estão abaixo de você. Porque a Bíblia diz claramente que o nosso maior exemplo, que é Jesus, o próprio Criador, se humilhou, se tornou homem, e como homem se tornou servo, e como servo morreu a morte de cruz. E por causa disso, Deus o exaltou sobremaneira. E deu a ele um nome sobre todo nome, diante do qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Cristo Jesus é o Senhor. Não existe melhor maneira de se humilhar perante Deus do que dizer, Senhor, sozinho eu não dou conta. Eu preciso do Senhor. Eu reconheço que sem Jesus eu não vou a lugar nenhum. Mas através dele eu vou ter vida eterna. Amém. Quantos aqui já fizeram essa oração um dia? Se você fez essa oração um dia, você se humilhou perante ele. E com a sua humilhação veio a bênção. Amém? Diga para a pessoa do teu lado, não tem problema nenhum você ter uma boa autoimagem. Mas autoimagem equilibrada não é soberba. Autoimagem equilibrada é reconhecer, diga isso, a bênção de Deus sobre a sua vida. Amém? Aplauda o Senhor, diga, eu reconheço a bênção de Deus na minha vida. Mateus 11, 29 diz assim, Jesus falando, tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. O mesmo joelho que se dobra para reconhecer a grandeza de Deus, é o joelho que te capacita a saltar as muralhas e correr à frente de todos os seus adversários, para chegar e cruzar a linha final como mais do que vencedor. Amém? Quantos querem essa bênção na sua vida? Basta invocar o Senhor Jesus na tua vida, porque Ele veio para nos abençoar. Aliás, quando Ele chegava para cumprimentar as pessoas, Ele já falava, Shalom Aleichem, paz seja convosco. Declarava uma bênção de paz. E agora já entramos no segundo princípio
debaixo do qual nós temos que construir a nossa vida. Diga o primeiro, bênção. Diga, eu sou um abençoador e não um amaldiçoador. Amém? Abençoar significa bendizer, significa adorar, significa louvar, elogiar. Esta é a chamada de Deus para a tua vida. Mas o segundo princípio é o princípio da paz. Diga shalom. Quantos já ouviram a palavra shalom? Quantos sabiam que a palavra shalom significa paz? Mas hoje eu quero dizer para vocês que a palavra não é shalom, não é só paz. A mesma raiz de shalom é shalom. Shalom é completo. Você encheu o copo até a hora que ele vai extravasar. Então diga, shalom é paz. E paz é equilíbrio. Paz é harmonia. Mas diga, shalom é completude. Mas além disso, a palavra shalom tem a mesma raiz de pagar as contas. Se você estiver em Israel, por exemplo, for sentar à mesa, depois que comeu e se refestelou, você chama o garçom e fala, Meltzar, bevakashá, hatafrid. Ou, por favor, me dá a conta. Ou então você pode dizer, ani rotzeh leshalem. Eu quero pagar a conta. O le é um prefixo que indica que o verbo está no infinitivo. Shalem significa pagar. Olha para a pessoa ao teu lado e diga, não dá para ter paz com dívida no banco. Sim ou não? Você já viu uma pessoa dormir em paz quando ela está cheia de credor? Não dá, né? Você fica meio sem paz, né? Eu quero te dizer, querido, que Deus tem para você uma vida de paz, de equilíbrio e de harmonia. Dá para ter vida plena se você está brigando que nem cachorro e gato com a tua mulher, com teus filhos? Dá? Você entra numa casa assim, você já sente aquele bafo, né, de pesado. Mas se você entra numa casa, pode ser a casa mais simples do mundo. As pessoas estão sorrindo, se amando, se tocando, se beijando. O pai declarando para o filho, você fala, não quero sair daqui. Esse lugar é o lugar onde eu quero estar. Viver debaixo de paz, de equilíbrio, de harmonia. Também é viver pleno. Também é ter os recursos e a provisão de Deus para você pagar as suas contas e enfrentar as demandas da vida, sabendo que Deus é contigo, amém ou não? Quando Jesus vem e fala, eu vos deixo a minha paz, o meu shalom, ele está falando de tudo isso. E por último lugar, em quarto lugar, shalom é uma saudação. Quando você chega num lugar e fala shalom, ou quando você vai embora daquele lugar e diz shalom, você está declarando para eles, eles sabem disso. Paz, equilíbrio, prosperidade, saúde, completude. É assim que nós devemos tratar os nossos semelhantes. Desejar a eles o que nós queremos para nós. Amém? Viver uma vida plena, queridos, é viver uma vida de equilíbrio. Consigo mesmo, com os familiares, com os amigos e até com os adversários. Mas a palavra shalom, ela é formada de 3 letras. E é interessante porque essas 3 letras representam coisas completamente diferentes. A primeira letra, Shem, da direita para a esquerda, é a letra do nome de Deus. Quando você vê aquela mezuzá, sabe a mezuzá? Aquele rolinho que o judeu põe na porta, para muitos acreditam que dá sorte e tal. Aquela letra que está lá é a letra Shem, que é a letra do nome Shaddai, que é o nome de Deus, Todo-Poderoso. Lá em Jerusalém, Deus falou, eu colocarei sobre Jerusalém o meu nome. E quando você vai a Jerusalém, você sabe que existe uma topografia de 3 rios, que formam exatamente a letra Shem. Portanto, a letra Shem representa o mundo espiritual. Ninguém tem paz se não tiver vida espiritual. Mas a letra Mem é uma letra que representa água. A palavra Maim no hebraico é água.
E água é o elemento básico do mundo físico. Sem água não tem vida. Então diga assim, Shalom é o equilíbrio do mundo espiritual com o mundo físico. E a letra do meio, Lamed, é uma letra que une esses dois mundos. Porque Lamad significa ensinar, conduzir. Portanto, para que você tenha vida equilibrada, vida harmônica, você tem que ter plenitude espiritual e plenitude física. Eu vou dar um testemunho aqui para vocês. No fim do ano, eu estava com tanta dor, irmãos, que eu levantava de manhã já doía tudo. Acabava de sair da cama, já estava com dor no pé, dor na cabeça, dor no braço, dor em tudo. E um dia eu falei, Deus, o que está acontecendo? E o Espírito Santo falou comigo, você está acabando com o teu corpo. Porque eu durmo 3 horas por noite. Eu te garanto que com 21 horas, você tem muito tempo para comer. Eu cheguei a 126 quilos, irmãos, eu estava rolando. E eu senti claramente que eu devia investir na minha saúde. E que eu deveria ter equilíbrio no comer, no dormir, no me exercitar. Então, meu projeto já perdi 15 quilos, meu projeto para 2015 é emagrecer e viver saudavelmente no corpo, porque é isso que Deus exige da gente. Diga para a pessoa ao teu lado, o teu corpo é o templo do Espírito Santo. Não dá para viver shalom se não cuidar do seu físico. Amém? Agora, equilíbrio. Tem gente que passa 12 horas na academia, não precisa tanto. Passe aí 2 horas a cada 3 vezes por semana. Nem tanto ao mar, nem tanta terra, porque se você cuidar só do teu corpo, você vai também deixar de lado a tua alma e o teu espírito. Amém ou não? Mas tem que ter, de um lado, plenitude espiritual, do outro lado, plenitude física. E no meio disso, a condução de Deus para viver uma vida harmônica, equilibrada. Queridos, Deus tem para você shalom. Jesus certa vez chegou e encontrou os discípulos muito angustiados, muito preocupados, porque afinal de contas eles souberam que Jesus ia embora. E lá em João capítulo 14, versículo 27, ele diz assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Hoje, a neurociência já chegou à conclusão que pessoas que vivem debaixo de fobias, de medos, de ansiedades, são pessoas que adoecem fisicamente. A Organização Mundial da Saúde diz que de 85% a 90% de todas as patologias e enfermidades são de origem psicossomática. Nascem no cérebro, em uma alma angustiada, atemorizada, debaixo de estresse. Quando você fica estressado, é porque o teu corpo está cheio de adrenalina. E quando você tem adrenalina, você fica em estado de vigília. Em estado de vigília você não dorme. Não dorme, você gera mais cortisol no teu corpo. O cortisol no teu corpo vai gerar compulsão alimentar. Compulsão alimentar gera gordura. Gordura gera todas as comorbidades aí que vocês conhecem. Pressão alta, triglicérides alto, colesterol alto. Ou seja, uma vida desorganizada. Tudo começa no espírito. Depois a alma e por último o corpo. Deus quer que você cuide dos 3. E não tem nada mais importante para você ter uma vida equilibrada do que a paz de Jesus. O shalom de Jesus. Quantos querem viver essa vida equilibrada? Quantos querem viver uma vida de paz, sem temer o futuro? Entregando a sua vida para Ele. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo Ele fará. Deleita-te no Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Amém?
Confia no Senhor de todo o teu coração. E não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece em todos os caminhos. E Ele endireitará as tuas veredas. Entrou em estrada torta, o teu caminho está torto, Jesus endireita. Este é o chamado dele, esta é a unção dele. Esse é o poder que ele tem para te abençoar e fazer de você uma pessoa equilibrada. A alegria do Senhor é a minha força. Tudo posso naquele que me fortalece. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Entrega a tua vida a Ele, querido. Não adianta correr a vida inteira só para amealhar mais dinheiro. Pessoas que vivem motivadas somente pelo vil mental estão vazias, cheias de ansiedade, família vivendo um caos. E Jesus tem para você hoje algo melhor. Troca a tua ansiedade pela paz que excede o entendimento. A Bíblia diz: a paz que excede o entendimento, que vai além do entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Nosso Senhor, amém? Fique de pé, querido. Eu queria que você fechasse os seus olhos agora. Deixa assim, não apaga mais não. Na vida com o Senhor, tudo começa com uma decisão. A única coisa que Deus não pode fazer por você é te obrigar a nada. Mas você pode decidir hoje, dizer: Senhor, eu não dou conta sozinho. Eu quero entregar minha vida. Eu quero entregar meus problemas. Eu quero entregar o futuro. Eu quero parar de olhar horizontalmente e ver as dificuldades. E quero elevar os meus olhos para o monte de onde vem o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor. Você pode dizer: Deus, a tua palavra diz que a tua bênção é um favor, é uma graça que me potencializa a realizar aquilo que sozinho eu não posso. Talvez você hoje esteja dizendo: pastor, mas eu não consigo crer. Isso que você está falando é muito bonito, mas não consigo sentir. Mas você pode orar como aquela pessoa que estava diante de Jesus e disse: Senhor, me ajuda na minha pequena fé, porque ela é pequena. E se você disser isso hoje, e se você der o aval para ele, disser: Pai, pode entrar na minha vida, pode tomar o rumo, pode dirigir a minha vida, que eu estou entregando ela por inteiro para ti. Você vai ver o rebuliço que ele vai fazer na tua história. Não é no seu tempo, não é do teu jeito, mas ele vai fazer. Porque ele diz: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Querido, você pode sair daqui hoje com alívio na tua alma. Você pode sair daqui leve. Talvez tenha entrado pesado e vai sair daqui leve, porque quem prometeu é poderoso para cumprir. Quem vai pagar as tuas contas? O teu patrão é Deus. Ah, como é que ele vai fazer? Eu já passei da idade, as portas estão se fechando. Querido, Deus nunca precisou de circunstâncias. Ele é Senhor das circunstâncias. Você está me entendendo? Ele só precisa que você se renda a Ele, que você se humilhe a Ele, que você dobre o seu joelho e diga: Senhor, eis-me aqui. Se você hoje quer entregar a tua vida, querido, essa oportunidade você não pode perder. Levante a tua mão, eu vou orar por você. E o Senhor vai fazer algo novo na tua história. Levante, eu vou pedir para você sair do teu lugar, vem aqui à frente. Você que está entregando hoje os teus problemas, suas lutas, pode vir, meu querido. Venha, porque hoje é o teu dia. Hoje é o dia da tua vitória. Hoje é o dia da tua vitória. Glória a Deus, aplauda o Senhor. Esse casal que veio hoje, meus queridos,
Jesus agendou na vida de vocês. Eles vieram pelo Facebook. Eu quero agradecer a honra de vocês terem vindo aqui hoje. E eu quero declarar sobre a vida de vocês que as dores e as lutas que vocês estão enfrentando não estão alheias a Deus. Deus conhece. Então põe a mão no seu coração, vocês 3 que vieram aqui, 4. Diga: Senhor Jesus, hoje eu estou me entregando a Ti. Entregando minhas lutas, meus temores, meus erros do passado e meus medos do futuro. Porque eu quero viver debaixo desta paz e debaixo desta bênção. Eu te convido para ser o meu Senhor e o meu Salvador. Amém. Glória a Deus. Agora eu quero orar pela igreja também. É possível ter uma vida plena com o corpo cheio de enfermidade? Quantos aqui querem o shalom de Jesus no seu corpo físico? Levante a mão. É possível viver uma vida plena quando a alma está deprimida ou angustiada? Quantos aqui querem receber a alegria do Senhor em plenitude e profusão? É possível ter plenitude na vida quando a fé inexiste, quando o nosso relacionamento com Deus é frio. Quantos aqui querem ser cheios do Espírito Santo de Deus? Querem ser abalados e sacudidos pelo Espírito Santo de Deus na tua vida? Quantos aqui querem ser transformados pela unção do alto? Levante a tua mão e diga: Senhor Deus, eu quero ser pleno do teu Espírito Santo. Eu creio que Jesus levou sobre ele as minhas enfermidades. Então receba a cura do Senhor. Receba a cura do Senhor. Em nome de Jesus. Dê a mão para a pessoa do teu lado e diga: em Jesus Cristo, nós somos uma família. Diga: em Jesus Cristo, quando um for fraco, o outro vai ajudar. Diga: Deus, que eu diminua e que o Senhor cresça. Faze-me, ó Deus, instrumento da tua paz. Que a minha vida, onde quer que eu vá, seja uma vida onde eu partilhe da tua paz, para que onde eu pisar, o teu favor, a tua graça seja comigo.